Olá, pessoal. Vamos retomar aqui as nossas aulas, o nosso curso de Direito Processual Civil, com enfoque no novo Código de Processo Civil. E hoje vamos falar de atos processuais. Já dissemos que o processo é um método, é um meio utilizado pela jurisdição estatal para compor litígios, para realizar direitos, para cautelar direitos. Enfim, o processo é esse meio. Já que surgem conflitos na sociedade, o Estado dispõe do processo como um meio de pacificar as relações sociais, né? Porque senão esgarçaria. Esgarçaria porque alguém comete um delito e não é punido, esgarça porque alguém se compromete a pagar uma determinada quantia e não paga, porque o Estado abusa de seu poder estatal e as pessoas não teriam como, enfim, reagir de uma forma civilizada a esse abuso. E para que a sociedade tenha um mínimo de convivência decente, digamos assim, há a figura do processo. Bem, processo, vamos pensar no processo como uma relação jurídica. Há outras visões do processo, o processo como uma instituição jurídica constitucionalizada e aí por diante. Vamos pensar no processo como uma relação jurídica que se estabelece entre autor, o Estado juízo, seja o Estado de São Paulo, a União, enfim, Estado num sentido aí de ente federativo, de pessoa responsável pela prestação jurisdicional, afora outros serviços públicos. Então o processo é essa relação jurídica formada entre o autor, o Estado e o réu. Pode ser o autor ou os autores, em razão do litisconsórcio, da possibilidade de litisconsórcio. Pode ser o réu ou os réus, em litisconsórcio passivo. E além do autor, do Estado, juiz e do réu, pode haver terceiros intervenientes, né? O assistente, o denunciado, o chamado. Pode haver também a figura do amicus curiae. E assim por diante. O processo é essa relação jurídica. Normalmente, na nossa vida, no nosso cotidiano, as relações jurídicas são estabelecidas, na sua maioria, por meio de contrato. Nós realizamos contrato o tempo todo, sem que a gente perceba. Ao tomar um táxi, embora não assinemos nada, mas eu estou ali fazendo ou celebrando um contrato, ainda que verbal. O taxista presta um serviço público, ele é um permissionário e eu contrato o seu serviço para ele me transportar até determinado lugar. Ao comprar um picolé, está celebrando contratos. Esse contrato nada mais é do que essa relação jurídica que obriga as partes. Eu sou obrigado a pagar o valor da corrida ao taxista e ele é obrigado a me levar sã e salvo ao local de destino. Isso se dá, então, essa relação jurídica por meio de contrato. Há outras formas de se vincular juridicamente. Uma delas é o contrato, a outra é um ato ilícito, praticou um ato ilícito, praticou um abauroamento culposo, bateu no carro do seu amigo, aí está a relação jurídica sem que você queira, não é isso? No processo se passa mais ou menos assim, não há um contrato. O autor não mais celebra, eu estou falando não mais porque num futuro num passado bem distante já foi assim. Hoje não se celebra nenhum contrato com o réu, a não ser numa convenção de arbitragem, fala, vamos nomear um árbitro para resolver o nosso litígio, tudo bem. Mas no processo jurisdicional não celebra contrato. O réu não diz ao autor, eu me obrigo a comparecer frente ao juiz, a acatar tudo que o juiz disser. Não se passa assim.
as coisas se passam de forma, digamos, imperativa. Imperativa da perspectiva do réu. O autor não, o autor tem liberdade. Ele vai a juízo, ele vai à justiça, ao Estado, se ele quiser. É o chamado princípio da inércia. E ele vai ao juiz, vamos reduzir assim as coisas, para simplificar, e lá ele pede o que ele bem entender. Ele é livre para isso, é o chamado princípio do dispositivo. Ora, a partir do momento que ele pratica esse primeiro ato processual, a chamada petição inicial, que instaura, que inicia o processo, ele se vincula. Se vincula nesse início ao Estado juízo, ao juiz, à jurisdição. Ele está vinculado. Tanto que, dependendo do caso, ele terá que pagar custas, custas complementares e assim por diante. Mas há um outro ato no processo que vai vincular também o réu, que é a chamada citação. A partir do momento em que o réu é citado, ele também se vincula. Se ele foi citado validamente, ele está de tal forma vinculado ao processo que o que for decidido ali o compele. Ele queira ou não, é diferente do contrato que ele tem que manifestar à vontade. Aqui não tem, aqui no processo não tem que manifestar à vontade. Se tivesse que manifestar à vontade, obviamente, nenhum réu gostaria de ser réu e ninguém seria réu. Ele é réu porque ele recebe a citação. Recebe a citação, assina a contrafé, ele recebe uma cópia da petição inicial, mas ainda que ele não assine nada para o oficial de justiça, ele está vinculado. O oficial de justiça tem fé pública, não é à toa. Faz citei, citado está. O ônus de dizer que não foi citado ou não foi citado validamente é do réu. O fato é que com esse ato processual nós vinculamos o réu. E assim também se dá com os outros litisconsortes, né? Os litisconsortes ativos se vinculam por meio da petição inicial, os passivos por meio da citação. E os terceiros intervenientes, dependendo do caso, ele ingressa em juízo, como por exemplo o caso da assistência, é uma intervenção voluntária, ou então por meio da citação, que é o terceiro, ou a intervenção de terceiro, mas provocada, como por exemplo o chamado ao processo, o denunciado, ele recebe uma citação, de regra se passa assim. Em razão desses atos processuais, esses sujeitos processuais, esses atores, vamos falar assim, do processo, ficam jungidos, ficam obrigados ao resultado da demanda. Por que é que o réu que perde a demanda numa ação de cunho condenatório, ele tem que pagar o que foi decidido na sentença? Porque aquela relação jurídica o vincula. Agora ele tem um débito. Tem um débito, mas ele não assinou nenhum contrato, não assinou cheque ou nota promissória. Sim, mas ele participou de uma relação processual válida. Ele foi citado validamente, o juiz decidiu, houve a sentença. E houve o trânsito em julgado. A questão agora tornou-se indiscutível, ele se vincula em razão dessa relação jurídica. Não é uma relação jurídica de ordem ou de natureza privada, como ocorre com o contrato. Ele não manifesta a vontade, a não ser o autor numa fase inicial. Fase inicial, princípio da inércia, princípio do dispositivo, o autor faz o que ele bem entender. A partir da citação do réu, também o autor perde a disponibilidade do processo. Ele não pode mais, o autor, por exemplo, desistir do processo sem a aquiescência do réu, que passa a ser um processo de mão dupla. Esse processo interessa ao autor, de certo, é claro, mas interessa também ao réu. Então, o autor e réu perdem a disponibilidade. O processo vai até o final
e ali as partes são compelidas, em razão de uma relação não de direito privado, mas o processo é uma relação jurídica, mas de direito público. Ela é cogente, ela é imperativa, é enfiada, digamos assim, goela abaixo das pessoas. O que se decide numa sentença ou num acórdão, e sobre essa decisão recai a qualidade da coisa julgada, não há como desfazer isso. Enfim, o fato é que as relações jurídicas são estabelecidas por diversos meios, e eu estou fazendo essa digressão principalmente para você que está iniciando agora na seara do direito, para que você compreenda. As relações jurídicas, 90% delas, é claro que eu não tenho número, são estabelecidas por meio de contratos, mas também os atos ilícitos contraem obrigações por meio de atos ilícitos, também por meio de declarações unilaterais da vontade. Eu estou um pouco resfriado, você deve estar percebendo, me desculpe, mas vamos continuar aqui na nossa aula, isso passa, embora o estúdio aqui esteja muito frio, mas está tudo muito bem, vamos tocar. Mas não precisa aumentar a temperatura não, viu, Fabiano? Não tem outro caminho, senão aquece tanto e eu começo a suar aqui. Mas então nós estávamos falando dessa relação jurídica estabelecida por meio de contrato, atos ilícitos, declarações unilaterais da vontade. Se você perde a sua cachorrinha, aquela cachorrinha maltês, branquinha, linda, chamada Cherry, e você publica um anúncio, prega na porta lá do seu condomínio, pagarei a importância de 10 mil reais, eita cachorrinha cara, 10 mil reais a quem achar a minha cachorrinha Cherry. Você contrai obrigação com isso. Se alguém pegar a cachorrinha e levar para você, você tem que entregar os 10 mil reais, senão ele não te entrega a cachorrinha. Desse jeito. Declarações unilaterais da vontade. Também os títulos ao portador, emite um cheque, uma letra de câmbio, você estará se obrigando dessa forma. E há essas relações jurídicas decorrentes da própria lei. Está obrigado a pagar alimentos. Sim, mas você não contratou nada com seu filho, mas terá que pagar em decorrência da lei. Tem que pagar IPVA, um absurdo, pagar IPTU, tudo isso decorre da própria lei. E há essa obrigação, se a sentença for de cunho obrigacional, condenatório, porque a sentença será condenatória quando houver obrigação, né? Obrigação de dar, de fazer, de não fazer. A obrigação de dar pode ser de pagar quantia ou de entregar um automóvel. Mas as sentenças podem ser também declaratórias ou constitutivas. O fato é que você se obriga por essa decisão judicial. E essa obrigação vai decorrer da natureza do processo. Isso é da própria relação jurídica, isso decorre da lei. É uma relação jurídica de direito público. As regras são todas cogentes, imperativas. Um caso ou outro, numa hipótese ou outra, muito excepcional, é que se permite às partes, digamos assim, negociar. Nós podemos suspender o processo por até 6 meses. Sim, pode. Mas você não poderá interferir em outros aspectos do processo. Como é que deva tramitar, como será a sentença, nada disso. Isso decorre da lei e é claro que baliza a atividade jurisdicional. Mas, enfim, essa relação jurídica, ela é constituída por atos processuais. O processo pode ser visto, é uma das visões que nós estamos aqui a abordar, visto como uma relação jurídica. Isso é intrínseco, isso não se vê, não se pega. E como é que estabelece essa relação jurídica? Por atos processuais. O que são atos processuais? São atos jurídicos mais específicos. Atos jurídicos ato jurídico constitui gênero. Ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. Ato jurídico é qualquer ato que tem por fim adquirir, resguardar, extinguir, etc., direitos.
Um contrato é um ato jurídico? Num sentido lato, sim. É um negócio jurídico, é mais específico. Ato é gênero, negócio é espécie. Aqui é espécie de ato jurídico. Ato processual é um ato que tem por fim instaurar a relação processual, desenvolver essa relação processual. Ato processual tem por fim extinguir a relação processual, por meio da sentença, do acórdão e do revestimento, digamos assim, pela coisa julgada, que põe fim ao processo. De um modo geral, se põe fim ao processo resolvendo a lide. Essa é a extinção normal. É o que se almeja com o processo. Ele falou, está resolvido. Você tem que pagar R$5.000 ao fulano de tal. Está resolvido. Foi declarado, meu caro, que você é pai do Joãozinho. Está resolvido. A lide foi resolvida. O contrato de locação foi desfeito, digamos assim. Houve uma tutela constitutiva, desconstituindo. Então, por que não chamar de desconstitutiva do contrato? O fato é que esses atos processuais confluem para esse final. Ato processual é espécie de ato jurídico. Ato jurídico, qualquer ato que tem por fim, enfim, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direito. Aqui tem por fim instaurar a relação processual, desenvolver essa relação processual, modificar até, e o fim último, o fim visado, extinguir o processo. E de preferência, é claro, com resolução do mérito. Qual o primeiro ato processual num processo? É a petição inicial. É assim que se instaura um processo. Há a possibilidade de instaurar processo por meio de portaria do juiz. Esse é caso excepcionalíssimo. Abertura de inventário, abertura de testamento. Isso é possível. Eu fiquei 25 anos na magistratura, nunca vi um juiz abrir processo por portaria. Processo civil se instaura por meio do ato processual, o primeiro ato importantíssimo, que é a petição inicial. Processo penal, não estamos tratando aqui, se instaura por queixa, queixa-crime, ou, mais comum, por denúncia do Ministério Público. Bem, esse é o primeiro ato processual. E redige a petição inicial e leva ao Estado juízo. Estou falando Estado, pode ser a Justiça Estadual, a Justiça Federal do Trabalho, enfim, o órgão judiciário competente para conhecer daquela demanda. Você vai ao Estado juízo. O segundo ato é esse chamado do ajuizamento, do protocolo ali. E logo em seguida vem a distribuição. É um ato processual, distribuição. Isso era feito com bolinhas. Essa ação vai para o juízo da primeira vara, esse caiu para a 10ª. Hoje tudo isso é feito no computador, a gente nem percebe. Mas é um ato processual, chamado distribuição. Distribuiu para o juízo da 30ª vara, aquele processo vai para lá, e ali chegando, o escrivão faz a autuação e o registro. Faz a autuação, não estou com nada aqui, colocar em autos. Ele forma um caderno ali com grampo, aquilo tudo. Ele autua. É um ato processual, autua e certifica. Certifico que no dia tanto de janeiro de 2014, autuei estes autos, registra. Hoje, o registro é feito não manualmente, num livro. Isso já é feito automaticamente pelo computador. A autuação, ainda se faz a autuação. De um modo geral, principalmente na Justiça Estadual, os processos são todos físicos. Vai continuar a autuação de futuro? Sim, mas de outra forma. O computador vai fazer isso.
vai formar um arquivo único no chamado processo virtual ou processo eletrônico. Hoje é uma realidade, está convivendo o processo em papel e o processo virtual. Mas esse em papel vai acabar. Há poucos anos nós ainda fazíamos declaração do imposto de renda no computador ou até datilografado. Ficava ali datilografando. Isso é muito recente. E conviveu por um tempo meio virtual com o papel. Agora, pelo que eu sei, até desapareceu. Não é possível mais fazer no papel. Assim será com o processo. Mas o fato é que esses atos todos ocorrem. A petição inicial, o protocolo, a distribuição, a autuação, o registro. Autuou, registrou, vai para o juiz. Vai para o juiz, suponhamos que esse iPad aqui seja os autos. Chegam lá os autos, é um caderno. Aí ele abre aqui, olha, enfim, vê se a petição inicial está em termos e manda citar o réu. Citação. Esse é um outro ato processual muito importante. Recebida a citação, o réu se vincula. O réu poderá ficar calado, tem consequências. De um modo geral, vêm os efeitos materiais da revelia. Presumir-se-ão verdadeiros todos os fatos articulados, todos os fatos apresentados pelo autor na petição inicial. De um modo geral, os réus não ficam quietos, ninguém apanha quieto. O réu apresenta a resposta na modalidade contestação, exceção e reconvenção. Agora, isso será mais enxugado. Numa peça só, ele pode apresentar todas essas modalidades de defesa e também de pedido. Ele contesta, ou seja, ele se defende, ele apresenta exceção de incompetência, exceção de impedimento ou de suspeição. E também apresenta na mesma peça, no mesmo ato, no mesmo papel, se não for processo virtual, se for virtual não dá para falar em papel. No mesmo ato ele apresenta a reconvenção. Isso é um ato processual. Mandou a contestação para o juiz vai verificar se há providências preliminares a serem adotadas. Se o réu alegou matéria de processo, matéria preliminar, que nós chamamos, se alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dependendo das circunstâncias, o juiz dá vista ao autor. Isso é um ato processual do juiz. Bem, definidas aí as providências preliminares, o juiz vai sanear o processo. É um ato processual. Nesse saneamento, ele pode rejeitar preliminares. Estaremos diante de uma decisão interlocutória. É um ato processual. Poderá até nesse saneamento não sanear e extinguir, com ou sem resolução do mérito, dependendo das circunstâncias. Estaremos diante de uma sentença. Mas suponhamos que o procedimento não vai acabar ali, o juiz saneia o processo e designa a audiência, ou marca uma perícia, porque tem que produzir provas, depende do caso concreto. E esse marcar a audiência é um ato processual. As partes comparecem à audiência, ali são ouvidas as testemunhas, é um ato processual, vê que o processo vai caminhando para o final. O juiz ouve as testemunhas, dá oportunidade para as partes se manifestarem ali na audiência. A manifestação das partes, elas se manifestam, pode até pedirem, dependendo da complexidade da prova, para apresentar memoriais. Isso é feito por meio de um ato processual das partes. Aí então conclui-se o que nós chamamos de instrução, ouvidas as testemunhas, feita a perícia, se for necessário, inspeção judicial, as partes juntaram documentos, seja lá o que for, dependendo do caso concreto. Os autos são conclusos, eles estão abertos, eles são fechados. Conclusos significa ir fechados e vão para o juiz os autos, para que o juiz profira a sentença. Na sentença ele dá a solução, a primeira solução para o litígio. É um ato processual chamado sentença.
E as partes podem se aquecer com isso, falar, tá tudo bem, concordamos, ninguém recorre. Se não recorrer, e o prazo para recorrer, nós sabemos, de 15 dias, transita em julgado. Recai sobre essa sentença, sobre essa decisão judicial, sobre esse ato processual, recaem os efeitos da coisa julgada. Aí, a não ser em situações excepcionais, nas quais são admitidas a ação rescisória, mas de um modo geral, com a coisa julgada, com esse efeito, tudo o que foi decidido torna-se imutável. Se ali condenou o réu, tem que pagar. Se julgou improcedente o pedido do autor e condenou o autor a custas e honorários, o autor tem que pagar, porque estão vinculados. Se houve a declaração de algum direito, do uso capião, da paternidade, seja lá o que for, declarado está. Passa a ser filho, por exemplo. Você passa a ser proprietário do imóvel, objeto da ação de uso capião, com a coisa julgada. Isso encerra o processo, a coisa julgada. Pode ser que as partes não se aqueçam com a sentença, não se conformem e recorram. O recurso é um outro ato processual. E o recurso tem todo um processamento. É recebido pelo juiz por meio de ato processual. Ouve-se, numa apelação, ouve-se o apelado, é um ato processual. A manifestação do apelado é um ato processual. Esses autos são remetidos ao tribunal por um ato processual. Lá no tribunal é distribuída um relator, o relator examina o caso, elabora o seu voto. Aqueles autos são concluídos ao revisor, vai à sessão de julgamento, tudo isso atos processuais, até que o recurso seja julgado e as partes aquecendo ou não cabendo mais recurso, transitem julgado. Percebe-se que o processo se desenvolve por meio de atos processuais. Ato processual é um ato jurídico, é uma espécie de ato jurídico que tem por fim instaurar a relação processual. Petição inicial. Desenvolvê-la, fazer com que o processo siga em frente, por meio de despachos, por meio de manifestações das partes, do réu, do autor, até chegar ao final que se quer, que é a solução da lide, por meio, em última análise, da coisa julgada. Esses são os atos processuais. Agora, esses atos, como estabelecedores de relação jurídica, eles são abstratos. É preciso de algum registro gráfico para que seja palpável, ou um neologismo aqui, relembrável, né? Possa a qualquer tempo resgatar esse ato processual. Como num contrato. O contrato pode ser verbal. Você fez o contrato adquirindo um automóvel verbalmente. Problemas? Não e sim. Não, porque o contrato está feito, é um contrato expresso. O contrato expresso pode ser escrito ou oral, nem é tácito, é verbal, é oral. O problema é na prova. Então é importante que você tenha um registro gráfico deste contrato, um instrumento que eu possa ler o que disse o A, o B, amanhã a parte morre. No processo também se dá assim. O processo necessariamente tem um registro, embora ele tenha uma parte oral. Essa parte oral, de um modo geral, é convertido em escrita, em texto. A não ser nos juizados especiais, que o processo é mais oral. Fala-se e decide-se, às vezes, oralmente, e muito do que foi dito nem é transformado em texto, não é atermado, não se lavra termos, nem de tudo, nem tudo se lavra termo. Em juizado especial não se transcreve. De regra, não precisa transcrever o depoimento das testemunhas. O juiz faz referência a ele na sentença, nos juizados especiais. Mas a regra, e principalmente na justiça comum, vamos deixar o juizado de lado por hora,
tudo é transformado em texto. Então, os autos transformam-se em algo físico, palpável. A petição inicial pode ser oral? Nos juizados especiais pode, mas é aterramada, é reduzida a termo, a atos escritos. Na justiça comum, no procedimento comum, ordinário ou sumário, ou nos termos do novo CPC, nós teremos um procedimento único, não terá ordinário e sumário, terá um procedimento comum de 2 fases, a conciliação e a outra fase. A petição tem que ser escrita. E essa petição escrita é protocolada, a primeira página do processo é a capa e a segunda já vem a petição inicial. E essa parte escrita vai formar o que chamamos de autos, o registro gráfico do processo. Vamos continuar com esse assunto que eu estou tratando de forma tão minuciosa. Para você que já está afeito ao direito, pode achar até que isso esteja demais, é para dar uma visão para aqueles que agora estão iniciando. Vamos tratar de atos processuais, vamos continuar no próximo bloco e até daqui a pouco.